veio lá dar. Um navio negreiro, negro veio lá dar. Um navio negreiro, negro não tem saudade. Tempo do cativeiro, negro não tem saudade. Tempo do cativeiro. Há muito tempo atrás, os negros foram trazidos para o Brasil contra a sua vontade para serem escravizados. Entre eles vieram muitos príncipes, reis e rainhas. Chegando aqui, eram separados das suas famílias para que não pudessem se organizar e se fortalecerem. Mas eles não trouxeram somente a força do seu trabalho, não. Trouxeram tecnologia, trouxeram a sua festa, a sua música, a sua dança, a sua comida maravilhosa. E trouxeram também história de homens e orixás. E são essas histórias que agora nós vamos contar e cantar para vocês. E entre as muitas histórias que chegaram até nós vamos contar agora para vocês a história de Ifá. Era uma vez um homem que se chamava Ifá. Ifá era um homem comum que morava numa aldeia africana juntamente com os seus vizinhos. Tinha uma vida muito simples, pescava, plantava e cuidava dos seus familiares. Acontece que naquele vilarejo morava um homem que era um adivinho. Esse homem era um adivinho porque ele conhecia todas as histórias. Ele era um griot. Então, cada vez que alguém tinha algum problema e precisava da ajuda dele, ele sabia qual era a melhor solução, porque ele conhecia todos os finais das histórias. As pessoas procuravam muito o adivinho. Cada vez que tinham desavença com algum vizinho, que a plantação não estava muito bem, ou alguma doença na família, e ele sempre sabia qual era a melhor solução para qualquer questão. Acontece que o tempo foi passando e esse homem foi envelhecendo. Então, Olorum, o deus de todos os deuses, percebeu que era o momento de achar alguém para substituir o velho contador de histórias, o velho adivinho. Bastou ele espalhar a notícia naquele vilarejo que Ifá ficou maravilhado com essa possibilidade. Ele queria muito ser um novo adivinho e conhecer as histórias dos seus ancestrais. Então, ele foi para sua casa, preparou uma matula com coisas necessárias para fazer uma viagem e partiu em direção ao reino de Olorum. A princípio, ele começou a sua jornada caminhando com muita empolgação. Ia muito rápido, muito ligeiro. Mas a caminhada foi ficando cada vez mais longa. O seu corpo foi ficando cansado. Ele subiu montanha, desceu montanha. Enfrentou a noite escura e solitária. Enfrentou tempestade de areia. Mas cada vez que se sentia cansado, resolvia caminhar mais e mais. Mas um dia, depois de muito caminhar, achou que era o momento para descansar um pouco. Se agachou, respirou profundamente e começou a abrir a sua matula quando percebeu que vinha alguém em sua direção. Nossa, um homem vinha se aproximando muito rapidamente em sua direção. E então, o homem chegou diante dele, olhou profundamente nos seus olhos e disse: "Olá, meu nome é Exu." Ifá ficou muito contente de encontrar alguém ali e foi logo dizendo que ele se chamava Ifá. Exu disse que era o grande mensageiro dos homens e das divindades, que andava por todos os lugares no mundo, que não tinha moradia, que ia em lugares onde ninguém tinha coragem de ir. Ifá ficou maravilhado e disse que estava ali para chegar no reino de Olorum e ter, finalmente, o dom da adivinhação. Depois disso, continuou abrindo a sua matula e ofereceu para o seu novo amigo Exu um pouco do inhame e do vinho que trazia.
Exu, quando viu aquilo, ficou com água na boca. Porque Exu come tudo que a boca pode comer, por isso nunca passa fome. Os dois comeram e conversaram muito. Exu contou muitas histórias, muitos segredos para Ifá. E depois de algum tempo, Ifá já estava revigorado e achou que era o momento de retomar a sua jornada. Se despediu de Exu e começou a se preparar para caminhar. E foi indo muito feliz por ter feito amizade com Exu. E começou a sua caminhada, mas Exu resolveu que ia seguir Ifá sem que ele percebesse. Ifá andava rapidamente, Exu andava rapidamente também. E cada vez que Ifá olhava para trás, Exu se escondia. Uma hora atrás de uma pedra, atrás de um arbusto, atrás de uma árvore. E assim, finalmente, Ifá chegou na frente do grande reino de Olorum. O portão se abriu assim que ele chegou. Ele foi entrando e Exu entrou sem que ninguém percebesse. E chegou num grande salão, todo decorado, todo bonito. Então Olorum se apresentou diante de Ifá. E parecia que já estava o esperando. Ifá disse porque estava ali e Olorum ficou muito contente. E foi conduzindo Ifá para um descampado do lado de fora do reino. Foi logo dizendo: preste atenção. Esse descampado está dividido entre norte e sul. Em minhas mãos eu trago sementes. Numa delas tenho semente cozida, que ao jogar no solo não nascerá, não fertilizará. E na outra eu tenho sementes cruas, que assim que forem jogadas, nascerá um enorme milharal. E sem que Ifá percebesse, Olorum jogou as sementes no solo e perguntou: é norte ou sul que vai nascer o grande milharal? Ifá ficou ali assustado, sem saber o que fazer. Ele não tinha percebido. Como é que ele poderia saber? Fechou os olhos e começou a respirar. E Exu, que estava ali escondido e que tinha visto tudo, soprou no ouvido de Ifá: Ifá, se você for voltar para sua casa, para que lado você vai? Norte ou sul? Ifá respondeu: norte. Eu vou para o norte, é a direção da minha casa. Responda alto, Ifá. Responda alto. É norte. É norte. É norte o lado certo. É norte. Olorum abriu um enorme sorriso, deu um grande abraço em Ifá e disse que a partir daquele momento ele era um novo adivinho, pois tinha adivinhado onde as sementes cruas haviam sido jogadas. Depois de algum tempo, nasceu um lindo milharal ali, realmente enorme. Ifá e Exu regressaram para o vilarejo de Ifá. E chegando lá, Ifá foi recebido com muitas honras. E os dois ficaram ali durante muitos dias. Ifá ficou muito agradecido a Exu. E juntos eles aprenderam e contaram muitas histórias um com o outro. E desde então, Ifá e Exu são grandes amigos. A sua sorte escapou até da morte, Ifá. No reino lá do céu, ele fez o seu papel, Ifá. Com a ajuda de Exu, enganou a Olorum, Exu. E uma das histórias que Exu contou para Ifá é a história dos Ibejis. Era uma vez um vilarejo africano onde tudo era muito tranquilo e muito próspero.
A água do rio era sempre muito límpida, os peixes nasciam, brotavam e eram pescados com muita facilidade. Tudo que se plantava se colhia, as crianças brincavam alegremente, os velhos conseguiam ensinar tudo o que sabiam. Por isso, era de grande harmonia aquele lugar, todos amavam morar ali. O lugar era tão bom, mas tão bom, que a morte resolveu que ela iria morar naquele lugar. Bastou a morte colocar os pés naquele vilarejo que tudo se modificou. Um cheiro de enxofre se espalhou no ar. Ninguém mais sabia quando era de dia, quando era de noite. Os animais foram embora. As plantações foram ficando ressecadas. O rio secou, ficou fininho, fedido, e todos os peixes morreram. E uma tristeza profunda dominou todos que moravam ali. Mas nada disso era o problema. O maior problema mesmo é que todos os dias morria-se muita gente. As pessoas começaram a morrer primeiro por doenças desconhecidas, depois por doenças que já se tinha cura, e depois começaram a morrer por qualquer motivo. Morria-se de tristeza, morria-se de saudades, morria-se de amor. Então todos começaram a ficar muito, muito, muito tristes e estavam pensando em abandonar aquele vilarejo. Então, finalmente o rei resolveu tomar uma atitude. Juntou um séquito e foi até o lugar onde a morte estava morando, que obviamente era um cemitério. Na frente de onde a morte estava morando, você chegava lá, já pegava piolho, pulga, chato, sarna. E tinha um monte de bicho peçonhento, bicho estranho. Tinha rato, barata, aranha, escorpião. Era um lugar horrível. O rei chegou apavorado, todo tremendo, todo se coçando. Imediatamente, todo o séquito começou a se coçar e bateu palma assim. A morte abriu o enorme portão do cemitério. Pois não. Boa tarde, minha boa senhora. Eu vim aqui propor para a senhora o que a senhora quiser. Eu sou um rei muito rico, sabe? Eu posso dar o que a senhora quiser para a senhora ir embora daqui da nossa cidade, do nosso vilarejo. Por favor, que tal um navio cheio de tesouros? Não. Que tal um colar de pérolas? Não. E o rei e o séquito, gente, ficaram ali a tarde inteira oferecendo tudo e nada. A morte não queria nada. O rei já estava cansado, desanimado e viu que eles teriam que se mudar dali mesmo. Agradeceu a morte, virou as costas, estava indo embora. De repente a morte falou: Rei! Vem aqui. O rei voltou morrendo de medo. Presta atenção, hein? Pra não dizerem que eu sou chata, que eu não gosto de nada, eu vou propor uma coisa. Se alguém nesse vilarejo conseguir me obrigar a fazer algo que eu não quero, aí eu vou embora. Mas é uma pessoa só, hein? Não vem com esse negócio de grupo, de mais de um, não. Se existir uma pessoa que consiga me obrigar a fazer algo que eu não quero, aí eu vou embora. Disse isso, deu uma enorme gargalhada assim, ó. Deu uma escarrada no chão muito nojenta assim. E bateu a porta do portão do cemitério. O portão do cemitério entrou lá pra dentro. E daí o rei, então, ficou pensando, reuniu toda a população para que alguém tivesse uma grande ideia. Como fazer para obrigar a morte a fazer algo que ela não quer. Eles ficaram a noite inteira dando milhões de sugestões, mas era impossível, gente. Como obrigar a morte a fazer algo que ela não quer? Na manhã seguinte, então, quando o dia amanheceu, todos resolveram que iriam embora. A morte, em compensação, abriu a porta do cemitério às 6:30 da manhã, numa alegria, pronta para fazer mais muitas vítimas. Tava toda feliz quando, de repente, uma coisa que eu não contei, que eu vou contar agora, é que naquele vilarejo moravam os Ibejis. Os Ibejis eram gêmeos idênticos. Os primeiros gêmeos que haviam nascido na face da terra. E os meninos, os Ibejis, tocavam um tambor que qualquer um que ouvisse não conseguia parar de dançar. Um dos Ibejis apareceu para a morte e disse: bom dia, dona Morte. Bom dia o quê, moleque? O que você quer? Dona Morte, tá toda feliz aí? Posso tocar um pouquinho de tambor pra senhora dançar? Moleque. Você sabe tocar tambor, é? Sei sim. Posso tocar? Toca aí que eu quero ver.
Nossa, moleque, você toca bem mesmo, hein? Não consigo parar de dançar. Nossa, moleque, que bom, você toca direito. Esse tambor aí seu, hein? Nossa, que alegria, não consigo parar de dançar. Ai, que gostoso. E a Mote começou a dançar às 6:30 da manhã. Só que quando deu 8:30 da manhã, ela já tava muito cansada. Ô, moleque, para de tocar que eu tô cansada. Não quero mais dançar, não. O que é? Não vai parar de tocar, não? Ô, moleque, tá me desafiando, é? Você não vai parar de tocar? O que a Mote não sabia é que, como eles eram gêmeos, eles estavam se revezando. Quando um se cansava, ele pulava para dentro do mato e era substituído pelo outro. Esse que estava cansado comia uma fruta, tomava uma água, dormia um pouco. E assim eles iam se revezando. Ela não percebia porque eles eram gêmeos idênticos. E por isso nunca se cansavam. Mas a Mote era uma só. E a Mote foi dançando. A Mote dançou até meio-dia. Ai! Deu 6:30 da tarde, a Mote já não aguentava mais. Para que eu não aguento mais. Eu não quero mais dançar. Meu corpo tá doendo. A Mote dançou um dia, uma noite, 2 dias, 2 noites. No terceiro dia ela já tava chorando. Para de tocar. A Mote não aguentava mais. Ela já tava toda dolorida. Ai, para de tocar, para de tocar. Ô, moleque, para de tocar que eu faço o que você quiser. Então, o Ibeji disse que só pararia de tocar se ela fosse embora dali e só voltasse quando fosse realmente necessária a presença dela. A Mote não teve outro jeito. Foi obrigada a concordar. Então o Ibeji parou de tocar o seu tambor. E a Mote estava tão cansada que ela teve que ser carregada numa maca. E ela realmente só voltou para lá quando era fundamental a sua presença. E depois que a Mote saiu dali, os Ibejis foram consagrados os guardiões daquela cidade. E aconteceu uma coisa linda, porque o céu se abriu e começaram a cair flores do céu. Lá do céu, cá na terra, o lelê tá caindo, fulô. 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 Lá do céu, cá na terra, o lelê tá caindo, fulô. Lá do céu, cá na terra, o lelê tá caindo, fulô. E uma das histórias também que eles compartilharam é a história de Oxóssi, o caçador. Em um vilarejo africano, se plantava inhames. E no dia da colheita, eles realizavam uma enorme festa em homenagem à colheita dos inhames. Todos celebravam felizes e comiam os inhames de diversas formas. Era um dia de muita alegria, era um dia de muita festa. E o rei convidava todo mundo para que pudessem participar daquele dia tão especial. E eles estavam exatamente nesse dia de grande celebração, todos comendo, dançando, conversando, dando risada, quando de repente apareceu um pássaro gigante. E o pássaro começou a sobrevoar a cidade e começou a dar rasantes e veio se aproximando e se aproximava e se distanciava e depois de muitos rasantes pousou no lugar mais alto da cidade. A sua asa direita era tão grande que cobria todo o lado direito da plantação dos inhames. A sua asa esquerda cobria todo o lugar das cabanas, das casas. O seu rabo e o seu corpo cobriam toda a parte de trás. E o pescoço e o bico cobriam toda a parte de entrada. A cidade ficou completamente escura. Todos ficaram apavorados, olhando para cima sem saber o que fazer. A festa acabou exatamente naquele momento. Esse pássaro era um pássaro encantado, que havia sido enviado por uma feiticeira muito poderosa, que o rei havia esquecido de convidar para a festa dos inhames. Ela ficou tão brava que resolveu mandar aquele pássaro encantado. E todos sabiam que aquele pássaro, depois que ele pousasse, depois do seu terceiro pio, o mundo inteiro se acabaria.
Todos ficaram tão apavorados, sem saber o que fazer. Os inhames ali, todo mundo assustado no meio da escuridão. O rei, então, mandou que trouxessem os maiores caçadores para dar fim àquele pássaro. Então, depois de pouco tempo, chegou um grande caçador, um homem muito renomado, que atirava 10 flechas de uma só vez. Ele se concentrou, mirou as suas 10 flechas e esticou o seu arco. E lançou as suas 10 flechas, que nem bem alcançaram o corpo do pássaro e viraram, começando a se queimar. E uma enorme nuvem de cinza caiu sobre a cidade. Todos ficaram apavorados. Então o pássaro deu seu primeiro pio. Imediatamente, todas as plantações de inhame, as árvores, as flores, tudo começou a se ressecar e a cair morto no chão. As pessoas ficaram apavoradas. Então o rei mandou que chamassem outro caçador. Esse ainda muito mais poderoso, porque atirava 50 flechas de uma só vez. E além disso, cada flecha trazia na ponta um veneno muito poderoso. O caçador respirou fundo, mirou as suas 50 flechas. Se concentrou muito, esticou muito o seu arco e atirou as 50 flechas. E as flechas passaram pelo corpo do pássaro sem nem causar nada, sem nenhum machucado, nenhuma ferida, nada. Foi como se elas nem existissem. E aí, então, o pássaro soltou o seu segundo pio. E então os animais começaram a sair de dentro de suas tocas. Os animais selvagens começaram primeiro a atacar uns aos outros e depois eles começaram a perseguir as pessoas. As pessoas ficaram apavoradas. Então resolveram que era melhor ir embora dali, que aquele lugar não tinha mais jeito. E foi exatamente nesse momento que entrou na cidade um jovem caçador. Veio muito simples, muito tranquilo, montado em seu cavalo. Um caçador que ninguém conhecia, porque ele morava um pouco distante dali, junto com sua mãe. A mãe do jovem caçador, quando soube que ele estava querendo enfrentar o pássaro encantado, pediu muito para que ele não fosse, mas ele queria muito poder ajudar o seu povo. Então, a mãe do jovem caçador resolveu ir consultar Ifá. Ifá jogou os búzios e disse: realmente, o seu filho está correndo um grande perigo. Ele tem 2 possibilidades. De um lado, ele vai encontrar honra e prosperidade. E do outro, ele vai encontrar a morte. E disse a ela que ela deveria fazer uma oferenda para a feiticeira, com tudo do bom e do melhor. Comida, bebida, flores. Então ela fez uma enorme oferenda, com muito cuidado, fazendo muitas preces, e foi levar até o lugar onde a feiticeira morava. E foi exatamente nesse momento que o jovem caçador atirou a sua única flecha. A feiticeira aceitou a oferenda e a flecha pegou bem no meio do corpo do pássaro, que começou a se contorcer, se contorcer e de repente desapareceu. E então, a luz do sol voltou a iluminar aquele vilarejo. Todos ficaram aliviados. O rei ficou maravilhado e todo mundo queria saber quem era aquele jovem caçador, de onde ele tinha vindo, como ele se chamava. Então ele se apresentou e disse: "O meu nome é Oxóssi." Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda? É Oxóssi, seu cavalo, com seu arco de banda. Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda? É Oxóssi, seu cavalo, com seu arco de banda. É de Aruanda, 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 é de Aruanda. Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda? É Oxóssi, seu cavalo, com seu arco de banda. Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda? É Oxóssi, seu cavalo,
uma das histórias mais bonitas que Ifá nos contou é a história de Iroko. Era uma vez um vilarejo africano que tinha bem no centro uma árvore que era uma gameleira branca. Todos acreditavam que naquela árvore morava um orixá que se chamava Iroko. Tudo de bom ou ruim que acontecia naquela cidade, eles atribuíam a Iroko. E por conta disso, eles faziam muitas festas em homenagem a Iroko. E era sempre assim, cada vez que eles faziam uma festa, eles enfeitavam a gameleira branca com fitas, faziam uma roda, começavam a cantar e dançar em volta dela. Só que o tempo foi passando, os mais velhos foram morrendo e os mais novos, aos poucos, foram perdendo o hábito de fazer essa festa. Primeiro começaram a fazer a cada 6 meses, depois uma vez por ano e depois esqueceram completamente. Depois de algum tempo, eles começaram a observar que uma coisa muito estranha estava acontecendo. As mulheres não ficavam mais grávidas. Eles tentavam de tudo quanto era jeito, de tudo quanto era forma. Tomavam banhos de ervas, tomavam chás e nada das mulheres ficarem grávidas. E todos sabem que se as crianças não nascerem, a cultura pode desaparecer completamente. E eles ficaram muito preocupados com isso. Então, resolveram ir consultar o adivinho Ifá. Ifá jogou os búzios e disse: "Ah, claro, Iroko está muito triste porque ninguém mais celebra a sua existência com grandes festas. Basta as festas voltarem a acontecer que as mulheres voltarão a ficar grávidas." No dia seguinte, eles prepararam lindas cestas de frutas e flores, enfeitaram a gameleira branca com muita fita colorida, fizeram uma roda enorme em volta da gameleira e começaram a cantar e a dançar. Rainha, seu brinco caiu, deixa que eu apanho pra você. Seu rainha, seu brinco caiu, deixa que eu apanho pra você. É de ouro, é de prata, é de força, rainha, deixa que eu apanho pra você. É de ouro, é de prata, é de força, rainha. E depois, uma por uma, as mulheres iam com suas oferendas, chegavam diante de Iroko e falavam assim: "Iroko, me dê a alegria de ser mãe e aceita a minha oferenda." Vinha outra e falava: "Iroko, me dê a graça de dar à luz a um bebê e aceita o meu presente." Quase todas fizeram isso, menos uma, a esposa do entalhador. Ela chegou diante de Iroko e disse: "Iroko, eu quero pedir desculpas, mas ninguém está comprando mais os bonecos de madeira do meu marido. Então eu quero te pedir o seguinte, Iroko, me dê a honra de ser mãe e eu venho aqui e te prometo que entrego aquilo que eu mais amar na vida." Disse isso e foi embora. E depois de 9 meses, adivinha o que aconteceu? Todas as mulheres tiveram bebês. Todas que queriam ter bebês tiveram bebês. Foi uma alegria, uma mistura de choro de criança com gargalhada de adulto, inclusive a esposa do entalhador, que deu à luz a um lindo menino. Ela ficou maravilhada com seu bebê. Onde ela ia, ela carregava o bebê para lá e para cá. Mas ela sabia que tinha uma dívida com Iroko. Ela ficou tão preocupada, ela procurava o que ela poderia entregar para Iroko, algo que ela amasse muito, que ela pudesse entregar, e ela não conseguia achar. Então ela resolveu ir consultar Ifá. Ifá jogou os búzios e disse: "Ah, realmente, você tem uma dívida com Iroko e ele está esperando para que você possa pagá-la." "Não, eu sei, eu só não sei o que eu posso entregar para ele." "Você disse que entregaria aquilo que você mais ama na vida. O que é que você mais ama?" Meu filho? Meu filho? Não, eu não vou entregar meu filho de jeito nenhum." E saiu dali correndo. E daquele dia em diante, ela resolveu que ela não passaria mais perto da gameleira branca. Cada vez que ela saía, ela dava uma volta enorme. Para voltar, ela dava uma volta maior ainda. E assim o tempo foi passando, o seu filho foi crescendo, ficando cada vez mais esperto. E um dia, ela estava com tanta pressa que ela esqueceu. Estava sozinha e passou correndo e acabou passando bem perto da gameleira branca.
Bastou ela se aproximar um pouco, que a árvore esticou um galho, pegou a mulher e transformou a mulher num pássaro. Só que era um pássaro que não voava, um pássaro que ficava pulando de galho em galho e que também não cantava. O entalhador, ao chegar em casa, deu falta da mulher. Procurou, perguntou para os vizinhos, para as crianças, ninguém sabia dela. Ele ficou ali esperando um pouco. Não demorou muito. Os vizinhos vieram e falaram que agora, na Gameleira Branca, tinha um pássaro que ninguém conhecia a espécie, ninguém sabia de onde tinha vindo e que o pássaro não cantava, não voava. Ele achou aquilo muito estranho e resolveu ir lá olhar o pássaro. Quando ele viu o pássaro, ele reconheceu no olhar do pássaro o olhar da mulher. Ele ficou tão preocupado com aquilo que ele resolveu ir consultar Ifá. Ifá jogou os búzios e disse: "Haha, sua mulher está encantada. Ela foi transformada em pássaro e só tem uma maneira de você tê-la novamente." "Pode falar? Diga o que é. Eu faço qualquer coisa." Então, Ifá disse que a única maneira de tê-la novamente era entregando seu filho para Iroko. O homem ficou apavorado. Ele não sabia o que fazer, porque ele amava muito a esposa e amava muito o filho também. E pediu para Ifá, por favor, jogar os búzios novamente. Tinha que ter uma outra solução. Ifá jogou os búzios e disse: "A sua arte, o seu trabalho é a solução para esse problema." Aí que o entalhador ficou bravo mesmo. Ele foi lá buscar ajuda de Ifá. Ifá vem com esses mistérios todos. Foi para casa muito bravo, muito chateado e ficou olhando o filho brincar assim no chão. Estava muito bravo, muito chateado, foi olhando o filho brincar. Então, para relaxar um pouco, ele pegou um pedaço de madeira que estava ali no chão e começou a entalhar. A madeira, por acaso, era um pedaço de gameleira branco. Foi entalhando, olhando o filho brincar, foi entalhando, olhando o filho brincar, foi entalhando, olhando o filho brincar. E quando ele terminou, ele entendeu exatamente o que Ifá havia dito. Ele tinha feito um boneco igualzinho ao seu filho, com um sorriso enorme no rosto. Ele pegou o boneco, botou a roupa mais bonita que o filho tinha, passou umas ervas bem cheirosas e levou o boneco diante da gameleira branca e chegou e disse: "Iroko, aceita esse boneco de madeira e devolve a minha esposa. Iroko, aceita esse..." A mulher caiu sentada no colo dele, ele nem precisou terminar. Iroko havia aceitado a oferenda. Afinal de contas, aquele boneco de madeira era feito da mesma madeira que a árvore onde ele estava. E filho de Iroko, Iroquinho é. E além do que, a mulher já tinha aprendido uma boa lição. A mulher do entalhador o abraçou, o beijou muito e os dois voltaram correndo para casa para reencontrarem o filho. E dizem que os três nunca mais se separaram. E todos viveram muito felizes, até onde eu sei, é claro. Rainha, seu brinco caiu, deixe que eu apanho pra você. Rainha, seu brinco caiu, deixe que eu apanho pra você. É de ouro, é de prata, é de flor, rainha, deixe que eu apanho pra você. E essas foram as lindas histórias que Ifá contou para nós. Histórias de homens que se tornaram orixás graças à sua bravura, à sua valentia e o seu cuidado com o seu povo. Homens que se tornaram orixás pela sua coragem e que até hoje estão dentro das nossas histórias e dentro dos nossos corações também.